Bom, pessoal, a gente vai dar continuidade aqui às nossas aulas, né, no módulo de trauma, e a gente vai falar um pouquinho agora sobre trauma abdominal, certo? Então, em relação ao trauma abdominal, a gente sempre tem que lembrar que todo paciente traumatizado, a gente tem que partir da avaliação inicial, né? As lesões, elas nunca se apresentam de forma isoladas, certo? Então, a gente divide aqui o nosso módulo em trauma abdominal, trauma torácico, mas o nosso paciente, quando ele chega no departamento de emergência, ele chega com todas as lesões juntas, às vezes, né? Chega com pneumotórax, com trauma abdominal fechado, trauma de pelve, TCE grave, e a gente precisa manter uma avaliação sistemática para que nenhuma dessas lesões sejam esquecidas. Na verdade, a gente precisa elencar prioridades, né? Então, lembrar do XABCDE do trauma, tá? Esse é um XABCDE bem clássico, né? Que está muito disponível nos livros, por exemplo, do PHTLS, do ATLS, são esses módulos de life support que a gente tem um maior acesso desde a graduação, tá? Então, lembrar, né? O objetivo do manejo do trauma é a gente prevenir essas coisas que, fisiopatologicamente, entre aspas, perder um pouquinho de tempo só nesse gráfico, que vão matar as vítimas de trauma, né? Essa tríade letal, que é a hipotermia, coagulopatia e acidose, tá? A gente vê esse triângulo aqui, esse triângulo da morte, né, entre aspas, que mostra um pouco da fisiopatologia, né? A hipotermia levando a disfunção plaquetária e fatores de coagulação, causando coagulopatia, aumenta a produção de lactato, inativação de fatores, causando acidose, e aí isso reduz o funcionamento miocárdico, que também contribui para a hipotermia, e aí torna esse ciclo vicioso que vai levar o nosso paciente para a deterioração clínica, né? Na verdade, levando esse paciente a óbito nas fases mais tardias do choque. Então, importante no atendimento ao trauma abdominal é estabelecer as prioridades, né? Estabelecer prioridades. E aí a prioridade principal no departamento de emergência é essa. O paciente está estável ou instável hemodinamicamente, tá? Então, sempre vou começar lembrando do meu paciente instável, né? Buscar as lesões ameaçadoras à vida é fundamental. Então, a avaliação, apesar de ser sistemática, lembrando daquele XABCDE do trauma, quando o meu ambiente de atendimento permite, quando a minha equipe é treinada, eu consigo fazer uma avaliação multissistêmica, né? Na verdade, uma avaliação que, apesar de ser sistemática, ela vai sendo feita de forma simultânea, né? Então, no momento em que eu estou avaliando a via aérea, já tem alguém avaliando a lesão torácica, já tem alguém pegando um acesso venoso para fazer a reanimação volêmica. Então, isso acontece de forma simultânea e isso é fundamental para a sobrevivida desse paciente. Então, reconhecer as hemorragias com risco de vida, associação com a avaliação beira-leito, né? E aí parte desde o exame físico até o uso do ultrassom, né? Do POX, que é uma ferramenta fundamental no manejo do politrauma. E a gente tem essa imagem para a gente lembrar, né? A gente tem os cristalóides, e aí é quando o menos é mais. Cada vez mais a gente percebe que aquela regra que a gente tinha há alguns anos atrás, né? Fazer 2 a 3 litros de cristalóide logo no atendimento inicial, no manejo do choque, no manejo do trauma abdominal, está caindo por terra, né? Então, fazer cristalóide hoje é uma coisa que a gente precisa considerar algumas coisas, né? Na verdade, está mais do que provado que isso contribui para a piora da coagulopatia, diluindo os fatores de coagulação. E aí, uma vez instalada a coagulopatia, piora a hipotermia piora a acidose. Então, essa tríade que a gente falou no início, muitas vezes ela é desencadeada, né, pela reposição excessiva de cristalóide quando o trauma já está instalado, né? Então, na verdade, a reposição de cristalóide é quando menos é mais, né? A gente vai fazer reposição de cristalóide, que muitas vezes inicia no pré-hospitalar, com o objetivo principal de manter um conceito chamado hipotensão permissiva, né, que a gente vai discutir um pouco mais adiante, tá? Então, manter uma pressão, por exemplo, sistólica em torno de 90, 95 é o fundamental. Eu não preciso fazer uma expansão volêmica com soro a ponto de manter a pressão do meu paciente acima disso, certo? Outra coisa importante no atendimento do trauma abdominal, lembrar do uso do transamin, né? Então, a gente tem um estudo famoso, que é o CRASH-2, né, que fez a avaliação do transamin no contexto do trauma, e aí um trabalho com um N gigantesco, né, mais de 10 mil pacientes, mostrando que o transamin melhora a mortalidade, né,
dos pacientes na vítima de trauma, desde que seja feito dentro das primeiras 3 horas do evento inicial, tá? Então, vamos lembrar dessa base do tratamento do paciente instável hemodinamicamente. Então, reanimação volêmica com cristalóide de forma parcimoniosa, né, que a gente já discutiu, o uso do transamin, tá? E aí tem mostrando aqui esse outro trabalho, né, que no Jornal Americano de Medicina de Emergência, o uso do transamin no pré-hospitalar também está autorizado a utilização. Mostrou que o transamin feito nas primeiras 3 horas no ambiente pré-hospitalar está associado à redução da mortalidade e o risco de tromboembolismo, eventos tromboembólicos no contexto do trauma. Então, no ambiente pré-hospitalar, também a gente tem obrigação, na verdade, de exigir a medicação no nosso serviço, certo? E aí sim, isso aqui é que é vida no manejo de qualquer trauma, né? É sangue, é sangue, é sangue, né? Na verdade, a gente precisa lembrar que o objetivo desse paciente instável hemodinamicamente, quando a gente define que o choque tem etiologia hemorrágica, né, que é a principal causa do choque no trauma, é isso aqui que a gente tem que buscar, né? Na verdade, é o que realmente vai mudar a mortalidade, mudar o desfecho desses pacientes. Então, se eu não consigo ter acesso no pré-hospitalar, eu preciso deslocar rapidamente para o intra-hospitalar para que o paciente tenha acesso aos hemocomponentes, tá? Então, lembrar da proporção de reposição do sangue, geralmente é 1 para 1 para 1, né? No contexto do trauma. Então, para cada concentrado de hemácia, a gente vai fazer a reposição de um plasma, e aí, dependendo da quantidade de plaquetas abaixo de 100 mil, a gente já considera também a reposição nessa proporção 1 para 1 para 1, ok? Lembrar de um outro hemocomponente que a gente vai utilizar também no contexto do trauma é o crio precipitado. E aí a gente precisa de um critério específico que geralmente nos protocolos, nos que a gente tem mais acesso, utiliza um ponto de corte com fibrinogênio abaixo de 150, tá? Então lembrar sempre também lembrar do uso do crio precipitado. Então, coisa importante, reanimação com hemocomponente, proporção 1 para 1 para 1. Lembrar do uso do crio precipitado e da plaqueta com esses dois critérios. Plaqueta abaixo de 100 mil e o fibrinogênio abaixo de 150, para usar o crio precipitado. Beleza? Outro ponto importante e fundamental é o tratamento definitivo. O trauma abdominal, em sua maioria das vezes, tem a causa da instabilidade hemodinâmica, o choque hemorrágico, certo? E aí isso vai acontecer no centro cirúrgico. Isso é inevitável, tá? Ninguém vai abrir um abdômen lá no pré-hospitalar, numa UPA, dentro da ambulância do SAMU, isso só vem em seriado, né? Então a gente não pode atrasar esse tratamento definitivo. E aí a cirurgia para o trauma abdominal, ela tem essa discussão, na verdade, essa individualização que deve ser feita em cada paciente. Cirurgia, eu vou resolver logo as lesões de cara, muitas vezes é uma lesão única, pequena, que está sangrando ali na barriga e eu vou lá e resolvo. E a gente tem um conceito importante que é a cirurgia de controle de danos, né? Cada vez mais em pauta no manejo do trauma abdominal, tratamento definitivo. O que seria essa cirurgia de controle de danos? É uma cirurgia em que ocorre a abordagem da cavidade abdominal, simplesmente o cirurgião, na verdade, faz um empacotamento das lesões, né? Uma contenção rápida de sangramento, muitas vezes colocando compressas, às vezes dando um ponto ali, uma sutura para parar um sangramento mais agudo, para tentar estabilizar o paciente de forma inicial, para uma reabordagem cirúrgica em um segundo momento, muitas vezes 24 horas depois, 48 horas depois. Então vamos lá, qual o contexto que o controle de danos se encaixa com maior detalhe, né, com maior critério? É o paciente que chega gravíssimo no departamento de emergência, chocado, foi aberto o protocolo de transfusão maciça, com acidose metabólica grave, instável hemodinamicamente, com altas doses de drogas vasoativas, ele vai para a cirurgia, abre o abdômen, identificou a lesão, eu não faço o tratamento definitivo dessa lesão. Para aquele sangramento, empacoto a cavidade abdominal com compressa, com uma sutura, enfim, e faço uma reabordagem de 48 horas quando o meu paciente tiver uma melhor condição hemodinâmica. Logicamente, muitas vezes meu paciente não vai voltar ao ideal em 48 horas, né? Mas eu tenho que tentar buscar uma melhor hemodinâmica para tentar fazer o tratamento definitivo dessas lesões de forma mais eficaz, ok? Então, lembrando, na verdade, um resumo da instabilidade hemodinâmica, reanimação hemodinâmica rápida, tratamento cirúrgico definitivo imediato,
Diferente do trauma torácico, que a gente vai discutir um pouco mais adiante aqui, as lesões intraabdominais sempre acontecem por hemorragias graves. Só um exemplo aqui, ó, paciente com lesão penetrante por arma de fogo, cada 10 minutos em que eu atraso o tratamento definitivo, que é no centro cirúrgico, eu triplico a mortalidade desses pacientes. Então, trauma abdominal penetrante por arma de fogo é um dos que tem maior mortalidade no contexto do trauma abdominal. Então, isso aqui a gente já falou, né? Estabelecer um acesso venoso calibroso, né? Muitas vezes um acesso 16, 18 já é suficiente, né? É um acesso que tem uma luz muito boa, já consegue correr numa velocidade rápida os hemocomponentes. Buscar hipotensão permissiva, sempre desde o ambiente pré-hospitalar, já isso tem que ser o nosso objetivo. O uso do Transamin e a hemostasia definitiva desse paciente. O abdominal pelve devem ser tratados inicialmente quando o paciente tem outras lesões associadas. Então, o tratamento abdominal do choque hemorrágico por trauma, ele tem prioridade em relação ao TCE, em relação a, por exemplo, lesões contusas da aorta torácica, que não tem um sangramento ativo, um hematoma ativo, lesões de extremidade sem hemorragias graves, lesões isquêmicas de qualquer um dos membros que sejam, por exemplo. Então, tratamento do choque, na verdade, do sangramento ativo, tem a prioridade em relação a essas outras lesões. Ok? E aí tem uma discussão que acontece muitas vezes dentro dos departamentos de emergência, que é o tratamento por angiografia e o tratamento por laparotomia exploradora, né? A laparotomia acaba vencendo essa balança, muitas vezes porque tem um acesso mais fácil, né? Então, assim, o centro cirúrgico, graças a Deus, está mais disponível em vários hospitais, sejam hospitais secundários de pequeno porte até hospitais terciários. Então, a angiografia é um procedimento que existe uma tecnologia um pouco mais avançada, não está disponível em todos os centros. Tem hospitais terciários em que isso ainda não está disponível. Então, a laparotomia exploradora muitas vezes nos permite o tratamento definitivo de lesões de vísceras ocas, que a angiografia não permitiria. Então, a laparotomia tem algumas vantagens que acaba colocando a balança aí um pouquinho para o seu lado, né? A angiografia acaba ficando muitas vezes como um complemento. Então, esse paciente muitas vezes, em grandes centros especializados de trauma, eles fazem o procedimento na mesma sala, né? O procedimento que ele faz a laparotomia, em seguida ele já faz a angiografia, faz uma embolização, por exemplo, de uma lesão pélvica. Então, esse é o ambiente ideal que a gente tem que buscar, ok? O paciente estável hemodinamicamente é o paciente que eu vou ter um pouco mais de tempo para o manejo, tá? Então, a gente tem que ter atenção para a suspeita de lesões graves, né? O meu paciente chegou estável hemodinamicamente, porém tem um hematoma volumoso aqui na parede abdominal. Eu tenho que lembrar que esse paciente pode ter uma lesão que está em evolução. Por isso, a reavaliação constante desse paciente é fundamental, tá? Então, esses pacientes que estão estáveis hemodinamicamente, eles têm benefício realizarem exames mais detalhados, como, por exemplo, a TC de abdômen com contraste, que é o nosso exame padrão ouro na emergência para os pacientes com trauma abdominal e estabilidade hemodinâmica, ok? Aqui tem só as indicações de laparotomia, são as indicações clássicas, né, que os livros colocam. Lembrar das principais, né, paciente instável hemodinamicamente com FAST positivo, peritonite, evisceração, os pacientes com pneumo peritônio, ele até considera nesse trabalho que o pneumo peritônio deve ser realmente considerado, na verdade é uma indicação relativa a fazer laparotomia imediatamente. Por quê? Muitas vezes o pneumo peritônio pode ter acontecido de um outro local, né? Por exemplo, uma abertura do diafragma, né? Então, muitas vezes não precisa abordar a cavidade abdominal, às vezes faz pela cavidade torácica. Então, às vezes, hoje ele coloca como uma indicação relativa de laparotomia. Mas ao pé da letra, o paciente com peritonite, com pneumo peritônio, é indicação de sala imediata, que é o tratamento definitivo da lesão intraabdominal. Ok? Benefício do POX, e aí, sem dúvida, é uma ferramenta que causa uma revolução do atendimento ao trauma abdominal, né? Você tem aqui o protocolo EFAST, que é o mais citado no contexto do trauma, mas, na verdade, quando a gente como emergencista, a gente como médico do departamento de emergência tem que lembrar que nem sempre o choque vem pelo trauma, né? E aí lembrar que pensou em choque, a gente tem um outro protocolo mais amplo, né? Que é o protocolo RUSH, que eu vou citar um pouquinho mais na frente aqui com mais detalhes, como é que ele se encaixaria aqui no contexto do trauma, certo?
E aí uma pergunta importante que a gente precisa definir. Líquido livre na cavidade abdominal visualizado pelo EFEST é igual à laparotomia? Então essa pergunta não é uma verdade, né? Na verdade, a laparotomia vai ser indicada se o paciente tiver instabilidade hemodinâmica, tá? Porém, a presença de líquido livre abdominal com os pacientes que estão estáveis hemodinamicamente nos ajudam em algumas coisas, como, por exemplo, prever a deterioração clínica dos pacientes, tá? Então, se meu paciente está bem, está estável, não tem critérios de choque instalados, será que esse sangramento intraabdominal que eu acabei de visualizar no meu POCUS não é um sangramento que está babando ali? Será que não é lesão vascular que está sangrando aos poucos? Será que não é lesão de víscera sólida que está sangrando aos poucos? Então, será que eu não tenho que pensar em abrir protocolo de transfusão maciça de forma precoce? Será que eu não tenho que me antecipar na realização dos meus exames mais detalhados, como, por exemplo, a tomografia? Então, é um paciente que, muitas vezes, já me deixa alerta ali para eu me antecipar e, às vezes, até evitar de dar uma alta mais precoce para ele, tá? Então, aqui, só falando um pouco da segunda etapa do protocolo RUSH, né, onde está incluído o protocolo EFEST. Isso aqui é o posicionamento do transdutor, né, as janelas que a gente vai precisar fazer. Então, janela hepato-renal, espleno-renal, janela suprapúbica e a janela subxifoide, além da avaliação do tórax, né, transição tóraco-abdominal bilateral e avaliação de deslizamento pleural que acontece na parede anterior do tórax, né, que é o que a gente está vendo aí na letrinha E da nossa imagem, ok? São as imagens aqui das janelas que a gente vai obter no protocolo EFEST. Então aqui a primeira do lado direito da tela, a gente vê a janela pulmonar, né? Então a linha pleural, aqui não é uma foto, na verdade, a avaliação ultrassonográfica, a avaliação do ultrassom sempre tem que ser dinâmica, né? Que, na verdade é uma foto para a gente citar. Então aqui, foto do meio superior, janela hepato-renal, janela subxifoide, que aqui é a avaliação do coração, né? Janela espleno-renal, aqui no cantinho esquerdo da tela, e no centro, embaixo, a janela suprapúbica, que é a avaliação da bexiga. Aqui a gente tem as janelas, na verdade, com sinais positivos de líquido, né? Então, aqui no canto direito a gente tem um FAST positivo, a janela hepato-renal com a presença de líquido livre na cavidade abdominal, a gente tem ali a lâmina de líquido, e uma grande quantidade de líquido ali ao redor do fígado, até rechaçando o fígado para a porção mais inferior, né? No centro da tela a gente tem uma janela suprapúbica com líquido perivesical. A gente tem aqui um derrame pleural, né? Um hemotórax mostrando aqui a transição toracoabdominal com o pulmão todo colabado, né? Aquele sinal da bandeira, o sinal da cauda do peixe, enfim, como queiram. E a gente tem um derrame pericárdico, tá? Então, as janelas positivas do EFEST no contexto do trauma, ok? Então, trauma abdominal, as lesões específicas mais prováveis, né? Lembrar que lesão de víscera oca com pneumoperitônio é igual a laparotomia. E é isso aí, seja por tomografia, seja porque o meu hospital só tem um raio-x, por exemplo, um raio-x de abdômen e ortostase. Conseguir identificar o pneumoperitônio, é suspeita de lesão víscera oca é igual a laparotomia. As vísceras sólidas, a indicação de cirurgia depende do grau da lesão. E aí, o nosso objetivo aqui no departamento de emergência é saber esse grau de lesão, até porque isso precisa ser avaliado pelo cirurgião, por quem vai fazer a conduta definitiva, tá? Lembrar que esses pacientes aqui são aqueles pacientes que têm estabilidade hemodinâmica, são os pacientes que eu tenho mais tempo para essa abordagem inicial. Lembrar das lesões diafragmáticas, tá? Que diferem um pouquinho no tratamento. Muitas vezes as lesões diafragmáticas à direita tendem a ter um tratamento mais conservador do que as lesões diafragmáticas à esquerda. As lesões diafragmáticas à esquerda geralmente têm grande chance de fazer herniação, por exemplo, do estômago, do intestino, para dentro da cavidade torácica. Então, a conduta cirúrgica geralmente tem uma certa prioridade quando a lesão diafragmática, é do lado esquerdo. Então, os fatores de risco para deterioração clínica no trauma abdominal. Coisas importantes que a gente tem que lembrar. Gasometria arterial é fundamental no manejo de qualquer choque, né? A gente sabe disso, mas aqui no contexto do trauma, a gente tem um critériozinho lá que entrou até agora na nova atualização do ATLS, que é o valor do base excess, tá? Então, base excess na gasometria acima de 6
mesmo que o paciente tenha estabilidade hemodinâmica, é um preditor de deterioração clínica, é um preditor de que o meu paciente vai evoluir de forma desfavorável, tá? Episódios isolados de hipotensão no ambiente pré-hospitalar. Então é importante essa comunicação com quem deixou o paciente dentro do hospital, né? Essa transferência do cuidado. Será que eu cheguei na cena, o paciente estava hipotenso, 80/60, a pressão, por exemplo. Resolveu com 1.000 de cristalóide que eu fiz. E aí sustentou essa pressão, né? O paciente ficou com um estado hemodinâmico um pouco melhor, porém chegou lá com um choque index um pouco aumentado. A gente vai relembrar o que é o conceito desse choque index nessa aula, certo? Então, um episódio de hipotensão isolado no contexto do trauma abdominal é preditor prognóstico dentro do departamento de emergência, certo? Então, lembrar, avaliação do choque, a gente tem o choque index, na primeira linhazinha aqui da tabela, que é a relação entre a frequência cardíaca e a pressão arterial sistólica. É o delta choque index, que é o choque index, por exemplo, no pré-hospitalar, quando entrou no hospital eu calculo novamente, esse delta choque index está associado a uma maior mortalidade. A variação de 0,1 no delta choque index está associada a um aumento de mortalidade no trauma por choque hemorrágico, certo? Outro critério importante é o ABC score, tá? O ABC score muitas vezes é o critério utilizado para a abertura de protocolo de transfusão maciça nos centros de trauma em que a gente trabalha, né, convive, enfim. Os critérios do ABC score: trauma com mecanismo penetrante, pressão sistólica menor que 90, frequência cardíaca maior que 120 e o FAST positivo, tá? Então, ABC score maior ou igual a 2 geralmente é indicativo de abertura de transfusão maciça, tá? Logicamente, isso não é a regra, ser maior que 2 é igual a PTM, não. A gente tem que individualizar, muitas vezes, o nosso paciente, ok? Choque index no contexto do trauma, e aí pensando no trauma abdominal, como a gente está falando, choque index maior ou igual a 1 está associado a 31% de chance de transfusão maciça. Choque index maior do que 1,4, chance de 50% desse paciente ser necessário abrir o protocolo de transfusão maciça com os hemocomponentes. Os problemas maiores do choque index, eles são meio falseados nos pacientes com DAC, DM2, hipertensão. Tem uma menor acurácia, mas não indica que não devem ser aplicados para esses pacientes, ok? Lembrar do delta choque index, que a gente falou agora há pouco, maior que 0,1 na variação do delta, é um melhor preditor de mortalidade do que o próprio choque index, tá? Então, como é que eu devo fazer? No meu pré-hospitalar, desde que a equipe de saúde conheça o score, ele é aplicado. Dentro do pré-hospitalar deu um valor X, dentro do intra-hospitalar deu X mais 0,1, eu tenho que lembrar que a mortalidade está aumentada, né? Esse paciente a gente precisa colar nele porque ele está piorando e o delta choque index é preditor de mortalidade, é preditor de deterioração clínica, tá? Trauma abdominal, recomendação de exames laboratoriais dentro do intra-hospitalar móvel, fixo, por exemplo, dentro do centro terciário de trauma. Os exames que a gente deve solicitar: hemograma, plaqueta, fibrinogênio, né? Cálcio, lactato, gasometria com base excess e o pH é fundamental. Esses são os exames dos primeiros 15 minutos de admissão. As baixas dosagens de cálcio estão associadas a uma maior mortalidade no contexto do trauma, né? Lembrar que o cálcio faz parte da cadeia de coagulação e aí a gente precisa ter uma reposição adequada de cálcio para o controle do sangramento, né? E aí, fibrinogênio abaixo de 130, abaixo de 150 em algumas referências, estão associados também a uma mortalidade maior. Lembrar que fibrinogênio abaixo de 150 a gente tem indicação de repor crioprecipitado juntamente com os demais hemocomponentes. Todos esses exames, na verdade, são fatores independentes de mortalidade em 28 dias, certo? Então, importância do fibrinogênio, principalmente em relação à necessidade de reposição do crio, e é um exame prognóstico para esses pacientes vítimas de trauma, ok? Seguindo, para a gente partindo mais para o final da nossa aula, que isso aqui é na verdade, não é uma coisa tão nova, mas é uma coisa que está tentando se instalar no ambiente do intra-hospitalar, né, do hospital terciário, que é o uso do Riboa, né? Na verdade, o Riboa é um balão intraórtico que vai ser aplicado, geralmente
puncionado a artéria femoral, e aí ele progride lá na altura da aorta, a aorta abdominal, a transição da aorta torácica com a abdominal, depende da altura, da zona, a gente vai falar isso já já, para fazer a insuflação desse balão e impedir o fluxo de sangue da porção cranial para a porção caudal, né? Se o sangramento é abaixo do diafragma, então o RIBOA tem uma boa indicação em sangramentos incontroláveis, certo? Então, hemorragias graves com risco de morte em pontos abaixo do diafragma é a principal indicação do RIBOA, tá? Mas é o tratamento definitivo? Não. A cirurgia definitiva para a lesão tem que acontecer em até 15 minutos da instalação do dispositivo. Então, o uso do RIBOA, na verdade, é uma ponte para a cirurgia definitiva, que a gente já falou, que é onde o tratamento vai ser realizado. Só falando um pouquinho com mais detalhes, a questão das zonas, né? Zona 1 de aplicação do RIBOA, entre a origem da subclave esquerda e o tronco celíaco, né? Então, uma implantação mais alta. E aí eu vou instalar nessa zona quando eu tiver sangramentos intraabdominais ou retoperitoneais. Essa é a zona de instalação na zona 1. Zona 2 é a zona intermediária, e a zona 3 é entre a artéria renal e a bifurcação da aorta nas ilíacas. E aí eu vou instalar nessa região sempre que eu lembrar de sangramentos pélvicos, juncionais ou amputações proximais que eu não consegui controlar o sangramento. Por exemplo, que eu não tenho um torniquete na articulação. O paciente aconteceu uma amputação bem na altura da prega inguinal. Então, o RIBOA tem uma indicação importante para esses pacientes. Efeitos adversos do RIBOA não é perfeito, né? É um dispositivo que tem suas complicações. Então, isquemias distais, logicamente, amputações, lesões renais, lesões arteriais graves, inclusive pela insuflação do balão, dependendo da pressão que você coloca, isso pode acontecer, e picos pressóricos indesejados, né? Pacientes são cardiopatas graves, por exemplo, instalação do RIBOA, a gente vai obstruir o fluxo de sangue a partir daquela região. Então, o sangue vai ficar retornando ali no conteúdo intravascular, aumentando pressão, pode aumentar a pressão intracraniana nos pacientes com TCE, enfim, tem vários efeitos adversos em relação ao manejo da pressão arterial. Só um trabalho mostrando o uso do RIBOA, né? É um dispositivo, na verdade está escrito como uma técnica minimamente invasiva, né? Que está se desenvolvendo nos últimos anos, e é uma tecnologia que vem tentando reduzir as suas complicações, né? A taxa de complicações, aumentando os benefícios nesses pacientes, como eu falei, com trauma abdominal e pélvico, tá? Lembrando que isso é fundamental. O que é um ambiente ideal? É que o RIBOA seja aplicado na sala de hemodinâmica, na angiografia, e nessa mesma sala aconteça a cirurgia, né? Então, aplicou o dispositivo, eu tenho até 15 minutos para fazer o tratamento definitivo das lesões. Então, é um dispositivo que serve como ponte para a parada de sangramento. Então, será que esse dispositivo é realmente tão espetacular assim, né? Será que realmente o RIBOA é o futuro, né? Do tratamento do trauma abdominal, do trauma pélvico? E aí tem esse trabalho que foi publicado no JAMA recentemente, né, em 2019, que fala que o RIBOA está associado a uma maior taxa de mortalidade quando comparado aos pacientes que não utilizaram, né, principalmente porque essa mortalidade está associada a um acontecimento de lesão renal aguda, por lesões arteriais, enfim, por isquemia renal e também por amputações que acontecem pela isquemia distal que o dispositivo causa, né? Então, muitas vezes, o ambiente em que o dispositivo é aplicado, acontece aquela ponte, eu consigo parar o sangramento do meu paciente, mas o tratamento definitivo atrasou. 1 hora, atrasou 2 horas, atrasou 3 horas, e aí a mortalidade do meu paciente vai lá pro teto, né? Na verdade. Porque quanto mais o tempo passa, passando de 15 minutos, os efeitos adversos começam a superar os benefícios do dispositivo. E aí, realmente, a gente precisa considerar que, já que a gente tem disponível, a gente precisa ter uma equipe muito bem alinhada para a definição do tratamento daquele paciente, né? Não é simplesmente o fato de ter um RIBOA no meu serviço que vou salvar as inúmeras vidas lá no departamento de emergência, se o tratamento definitivo não tiver no ponto para o paciente realizar. Mais uma vez, falando do trauma no geral, a gente não deve esquecer, né? Seja o trauma abdominal, o trauma torácico, o manejo de via aérea no trauma. O trauma no geral, o melhor remédio sempre é prevenção, né? A gente sabe que os pacientes
vítimas de trauma, 50% deles acabam falecendo na cena, né? No momento em que ocorre o acidente. Então, metade das pessoas, infelizmente, vai evoluir de forma desfavorável com lesões gravíssimas que não tem tempo do serviço de saúde chegar, tá? Então, chegando no serviço de saúde, a gente vai ter que intervir nas lesões que são ameaçadoras à vida, principalmente no departamento de emergência, né? Então, o trauma abdominal é uma lesão, na verdade, apresenta lesões graves, em que a gente pode sim fazer diferença, né, no atendimento inicial. Diferença com condutas que mudam mortalidade, mudam desfecho, mas, acima de tudo, a gente precisa fazer nosso papel no contexto da prevenção dessa doença que tem uma letalidade altíssima, tá certo? Então, não esquecer, o melhor remédio sempre será a prevenção, ok? Então, mais uma vez, obrigado, e a gente está aberto aí para as perguntas ou dúvidas que tiverem surgido.